In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na terça-feira da sexta semana de Páscoa, segundo dia das rogações. E que coincidência bela, porque hoje essa memória de um Papa renunciante. É importante para nós, um Papa renunciante. São Vicente. Então, hoje é o segundo dia das rogações. Sim, estamos rezando nesses 3 dias por tudo isso que está acontecendo e o Covid-19. Rezamos por aqueles que estão verdadeiramente acometidos dele, mas é tudo aquilo que ele está proporcionando, sobretudo proporciona contra a igreja para que... São Pedro Celestino hoje. São Pedro Celestino, né? Eu digo tudo errado. São Pedro Celestino. Então, para que... Sim, a contra-igreja lutando para que desapareçam os últimos resquícios, as últimas lembranças de igreja católica no mundo. Tá? Para transformar, para de fato fazer desaparecer, matar completamente a igreja católica. E, enfim, também esse plano da nova ordem mundial de fazer desaparecer o último resquício de humanidade de todos nós. De todos nós. Sabe, a gente via aqueles filmes eu nunca vi, eu não gosto disso, mas em todo caso, tem saído muito aqueles filmes de zumbis, de zumbis. Mas parece que esse é o plano. Né? Transformar-nos todos em zumbis, em robôs. Em robôs. Robotizados. Robotizados. Em robôs. Uma coisa assim, realmente, dizer, matar a nossa alma, deixar só o corpo ali na obediência a eles. Não? E isso de forma mecânica, material, colocando no nosso corpo a nanotecnologia que nos transforme o nosso DNA, transforme nossos neurônios. Mas hoje queríamos nos voltar especialmente pela igreja remanescente. A igreja remanescente. É a promessa da indefectibilidade sobre a igreja. É nessa que nós temos que apegar agora. Temos que nos apegar fortemente a essa promessa de nosso Senhor, que a sua igreja não desaparecerá. Que ele intervirá para que isso não... Ontem eu dizia, o grande castigo é uma intervenção divina para que ainda reste um grupo, sobretudo em refúgio, de igreja remanescente. Então, sim, queremos rezar pela igreja remanescente. Que ela cresça, claro. Né? Que os católicos despertem para toda essa realidade que está aí às claras, porque o fato de fecharem as igrejas, de não deixarem sequer dar o batismo, negarem sequer o batismo, e não poder celebrar a Santa Missa. E ontem ainda recebíamos notícias de um italiano de que saiu um novo decreto estendendo até dezembro as medidas de afastamento social e com previsão de que se estenda isso ainda para o ano inteiro que vem, inteiro. Quer dizer, isso para se alastrar para toda a terra, para toda a humanidade. Então,
que vendo tudo isto, meu Deus, os católicos entendam que ali não está mais a Igreja Católica. Isso que é preciso entender. É preciso pedir coragem hoje. Coragem para que esses católicos vejam isto, aceitem esta realidade, de que ficou só uma aparência de igreja no mundo. Ficou só uma aparência. E estão lutando para que desapareça qualquer lembrança da Igreja Católica. O que se visa é a Igreja Católica. Igreja Católica. Então, sim, é preciso que os católicos reconheçam que isso está acontecendo. É preciso que os católicos estudem, vejam, abram os olhos e vejam quanto de fato nós estamos vivendo acontecimentos verdadeiramente apocalípticos, do desaparecimento da morte da igreja. E se enchendo de coragem, ao reconhecer isso, ao ver isto, se posicione. Sim, é preciso que os católicos confessem a própria catolicidade. Isto é, se mantenham fiéis. É isso que nós rezamos a terceira oração pela igreja. Pela igreja remanescente. Por aqueles poucos que estão abrindo os olhos, aceitando conhecer a realidade que está aí e que querem continuar sendo católicos, de verdade. De verdade. E seguir professando a fé. Seguir com o catecismo da igreja, aquilo que a Santa Igreja ensinou, desde sempre. E recebendo os sacramentos como sendo a grande força, a grande comunhão com Deus. Palavra e sacramento. Essas duas coisas, queridos. Essas duas coisas. Na tradição da igreja, que inclui as Sagradas Escrituras, de forma proeminente. Inclui as Sagradas Escrituras de forma proeminente. Mas que se estende para tudo aquilo que a igreja viveu ao longo da sua santa história até Bento XVI. Até Bento XVI. Todo o seu magistério. Todo o seu magistério. Então, é preciso nos conservar católicos, não aderir aos novos paradigmas do antipapa Francisco e a essa igreja que se desfaz, que se desmancha pelas suas próprias mãos. Pelas suas próprias, daqueles que deviam defendê-la pelas mãos dos pastores. Aqueles que deviam defender o rebanho, que deviam estar à frente, deviam... Então, é preciso confessar a fé. É preciso confessar a fé católica. Catolicamente, mesmo. Essa é a igreja remanescente. Essa que é a igreja remanescente que nós temos que lutar e pedir. Mas vejam, queridos, a igreja remanescente, a igreja não é só olhos que veem a realidade, né? Boca que professa a fé. Né? A igreja é feita de homens, homens que têm mãos que fazem. É preciso viver a fé, viver essa realidade. Viver nesta realidade a nossa vocação católica. É preciso fazer isto que é preciso. E é por isso que nós ontem visitávamos o nosso refúgio, celebramos de lá. Né? Então, sim, é preciso com certeza fazer refúgio. Eu chamo a atenção para aqueles sacerdotes, padres, bispos, não sei se algum que tenha, que pensam que não, que a igreja pode continuar nesse mundo, que vai continuar, mas não continua, já não está continuando. As igrejas já estão fechadas. Os padres já não estão celebrando. Já não
comunidade de igreja. Mas é preciso entender isso e não pense que vai voltar. Não pense que agora o governo vai nos permitir e nós vamos voltar. Agora o governo vai passar a onda do Covid, o governo vai permitir e nós vamos voltar. Olha o que estamos vendo na Itália. Agora ainda dei notícia. Já vem de lá. Já vem de lá. E, bom, isso é um decreto público, quem quiser procurar a lei de... Agora, da Itália, né? Agora, estamos assistindo. Não, por mais que 2, 3 meses tivéssemos algo de missa pública, com muita restrição. Muita restrição. Talvez alguns fazendo como querem ou estão fazendo na Polônia, isto é, mais multiplicando missas, para que os nossos templos tenham só alguns gatos pingados assim lá, e não o distanciamento social seja respeitado e todas essas práticas higiênicas sejam acolhidas na celebração. Talvez tenhamos ainda, sei lá, algum tempinho de que isso possa acontecer em bastante lugares. Mas não pensar que logo não virá coisa pior, queridos. Convençam-se. Esta igreja morreu, faleceu. Faleceu. Se pode continuar sendo católico assim nesse mundo, bom, mas isso ninguém duvida, nunca dissemos que não. Mas comunidade, igreja hierárquica, organizada, vivendo tendo a pregação da palavra, os sacramentos, isso se restringirá a grupos pequenos, pequeníssimos grupos, refugiados, em refúgio. Preciso convencer-se disto. Quem quiser viver ainda essa certa plenitude de igreja católica, é preciso ir a refúgio. Isso é o nosso fazer. O nosso fazer da fé, hoje, o fazer impulsionado pela religião, pela fé verdadeira, é fazer refúgio. É isto que é o nosso fazer. É preciso convencer-se disso, assumir isto, fazer isto, pôr em prática com toda honestidade, coragem. Rezamos também pela igreja remanescente, para que haja coesão na igreja remanescente. Difícil. Uma das dificuldades é colocada pela própria renúncia de Bento XVI. Que muitos não aceitam que ele tenha renunciado, como se fosse o único Papa que jamais tenha renunciado na igreja. E por isso que é importante a missa hoje de São Pedro Celestino, que foi um Papa renunciante. E deixou Roma e voltou à vida eremítica. Pronto. Agora, por causa do Vaticano II, Bento XVI, todo confuso, quis conservar a veste, quis conservar até algo do título, botou o emérito, e não sei o que, aí o pessoal fica pensando, não, mas isso, então ele não renunciou. Agora, no livro na biografia, escrita por ele, Sebald, se diz que ele quer conservar uma espiritualidade papal pontifícia. Aí o pessoal, não, agora sim, ele ainda é o Papa. Não, ele renunciou, segundo o Código de Direito Canônico, e pronto, acabou. Renunciou. Preciso aceitar isso, convencer-se disso. Mas a coesão
eu penso que se deve fazer, sobretudo nestes pontos, isto é, que, sim, concluindo, motivos de dispersão sempre há, sempre há. A mais completa coesão temos que ter nos dogmas da fé. A mais completa coesão temos que ter nos dogmas da fé, naquilo que a Santa Igreja sempre ensinou. Isso, aí. Mas para o tempo presente, a coesão que pedimos é que realmente fiéis e aos poucos pastores, os poucos padres, sim, eles preguem e compreendam que estamos no fim do mundo, no fim dos tempos. Mas isso não é algo que, não, então daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos. Não, é agora. Já estamos no fim. Já começou praticamente. Eu dizia ontem ainda, os prolegômenos do grande castigo já está aí sobre a humanidade. Né? Está sobre nós. Então, estamos no fim dos tempos, no fim do mundo. É o fim do mundo. Assim Jesus dizia, fim do mundo. Estamos no fim do mundo. Preciso abrir os olhos para ver que tudo aquilo que trata o Apocalipse, tantos outros livros das Sagradas Escrituras, e da pregação da igreja, e da profecia dos santos, tudo isso está aí, agora na ordem do dia, acontecendo. Estamos no fim dos tempos. E aqui a gente tem que ter coesão, firmeza, a igreja remanescente. Porque se a igreja remanescente não tem esse pensamento claro, não vai fazer. Não vai fazer o que deve ser feito. Não fará. Então, estamos no fim dos tempos. Primeira coisa que temos que confessar. Depois, para nós é tão... claro, fica tranquilo, distinto, o fato de nós vermos que estamos sob um antipapa. Mas não um antipapa qualquer. Já tivemos 37 antipapas antes de Bergoglio. Isso não é novidade na igreja. Na história da igreja, já tiveram outros 37 antipapas, que não eram papas. Antipapas significa que eles não eram papas. Não eram. Tinham uma aparência, vestiam-se como tal, mas canonicamente não eram papas. 37 já tivemos na igreja assim. Francisco Bergoglio é o 38º. Nem é tão pouco assim, se fosse o segundo. Fosse o segundo, talvez alguém ainda podia ficar em dúvida que isso acontecer. Mas por que no nosso tempo e no momento presente não podíamos estar com um antipapa? Por que não? Por que não? Então, e mais, um antipapa que sem dúvida nenhuma, ele é o falso profeta. Ele é evidentemente o falso profeta. Vejam, queridos, todo o discurso de Bergoglio, a sua loquela, é o discurso do mundo. É a loquela da ONU. É a loquela da nova ordem mundial. Ele trabalha por isto, por tudo aquilo que hoje coloca o mundo exatamente como adversário da igreja. Que coisa impressionante dizer isso. Exatamente assim. É por aí, sobretudo por aí, que se reconhece Francisco como não só um antipapa, mas como o falso profeta. Na Sagrada... Eu tenho uma palestra aí gravada no YouTube onde eu explico isso longamente. Mas só para recordar, alguns se apegam... Não, mas Apocalipse 13, 11 seguintes diz que o falso profeta vai fazer cair fogo do céu, vai fazer prodígios e fazer cair fogo do céu. Queridos, o grande prodígio de Bergoglio é realmente conseguir reunir na sua própria pessoa
todos os anseios da contra-igreja e do mundo, que tornou-se um só discurso, um só anseio, uma só obra que eles querem realizar, estão realizando. Esse é o grande prodígio, ver a cegueira dos cardeais, a cegueira dos bispos, das congregações religiosas, dos movimentos, dos padres, das paróquias, dos fiéis leigos, a grande... Eu explico isso de maneira muito clara quando vejo Apocalipse, todo ele ali no capítulo 12 e 13, mas o povo se apega ainda nesse detalhe, dizendo que ele vai fazer cair fogo do céu. O pessoal pensa que ele vai incendiar o mundo. Até vai acontecer com o sol. Mas a exegese destas palavras, eu explico muito bem naquela palestra, é de que nós somos, a igreja, somos cidadãos celestes. Somos cidadãos do céu. Nós não temos que esperar a morte para ir para o céu. Já estamos no céu. Já somos cidadãos celestes. Né? E ele fez cair. Ele fez cair quase que a totalidade. Tem uma igreja remanescente. Mas ele fez cair todo este povo do céu para juntar-se a ele na terra. Juntar-se a ele neste mundo e com o afazer deste mundo, com a obra deste mundo. Que é obra de esquerda, que é obra comunista, que é obra de destruição da igreja, que é obra da construção do paraíso luciferiano, que é obra da maçonaria, que é obra do sionismo, que é obra dos Illuminatis, que é obra da ONU, é obra desses governos, é obra das grandes famílias do mundo. Quer dizer, fez cair do céu aqueles que... Bom, mundanizou. Esses dias eu fiz um sermão sobre isso, mundanização, né? Quer dizer, ele mundanizou a igreja, que não tem mais nada de celeste, de transcendência, de milagre. Os próprios sacramentos, a própria Eucaristia, eles querem acabar com isso. Acabar completamente. A missa de sempre, ele está tratando que não conseguiu decolar. Está tratando de um restinho daquilo que aconteceu. Então, esse é o fogo que caiu do céu. São os católicos que abandonaram a transcendência, que abandonaram a religião, que abandonaram a verdadeira religião para viver essa falsa, essa aparência de religião que não guarda mais a fé dos pais. Não guarda mais os sacramentos dos pais. Estamos com o falso profeta. Falso profeta. Pedimos, então, à igreja remanescente, diante de tudo isto, coesão para compreender que o Covid-19 é apenas o início do grande castigo que está para se abater sobre toda a humanidade. Então, e se prepare para isso, é o refúgio. Né? Se preparem para isso. Quer dizer, gente, se aqueles que não estão abrindo os olhos com o que estão fazendo, apoiados, né, por desculpa do Covid-19, né, por desculpa. Né? Nós estamos parados aqui nessa cidadezinha, ali na minha cidade, onde me criei e fui ordenado sacerdote de Estrela. Então, aconteceu uma única morte, que eles dizem que é por causa do Covid. Aqui nenhuma. Penso que nenhuma. Não tem notícia. E está todo mundo parado. Essas crianças não vão à escola há meses. E não vão
e não vão trabalhar os nossos trabalhadores. É preciso a gente ver que esse Covid, na verdade, está sendo usado contra a igreja, dizia isso no sermão de ontem, então, o Covid está sendo usado contra a igreja e por aqueles que querem estabelecer uma nova ordem mundial, está sendo utilizado justamente para esta finalidade. para aquilo que eles querem, para essa finalidade. É preciso que nós tenhamos coesão nisto. Compreendendo este momento, esse preciso momento que nós estamos vivendo aqui, afinal, a igreja remanescente vai ter coragem para fazer aquilo que deve ser feito, que é o refúgio. Então, sim, enfim, rezamos pela igreja remanescente para que seja protegida. Sim, protegida do Covid. Nosso Senhor não deixa que nós caiamos nessa doença. Seja protegida de tudo aquilo que é consequência do Covid, a vacina, o governo único, a moeda única, a grande crise econômica. Sim, a proteção contra o Covid, seja Deus realmente nos livrar, quer dizer, nos proteger do grande castigo. O Covid é o iniciozinho, né? É um aviso de que isso vai acontecer. Os grandes eventos se darão somente a partir do ano que vem, né? Os maiores. Né? Mas já estamos com certeza aí nos inícios, nos prolegômenos, né? Estamos ainda aí já. Então, pedimos a proteção divina para o grande castigo. O grande castigo não é sobre a igreja, queridos. É preciso compreender isso. O grande castigo não vem sobre a igreja. O grande castigo vem contra a igreja e contra essa humanidade desalmada que está querendo dizimar com o ser humano. É contra eles que vem o castigo divino. Contra eles que vem o castigo divino. Deus canalize toda a maldade, toda a força desse castigo, que tanto vem pela mão do próprio homem, que canalize tudo isso para contra a igreja, e que está enganando o mundo, a igreja, e os grandes deste mundo, aqueles da nova ordem mundial, e nos proteja, nos guarde. Né? Nos guarde. E faça isso, sobretudo, nos encaminhando a refúgio. Faça isso, sobretudo, nos encaminhando a um refúgio seguro. Eu não posso esquecer daqueles que dizem que o refúgio é o Sagrado Coração. E não desdizemos isso. Deus nos livre de sermos arrancados do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Deus nos livre. Mas é preciso compreender que Deus quer uma igreja viva ao retorno de Jesus. Com pregação da fé em redor dos dogmas e da doutrina da igreja, com os sacramentos não somente válidos, e vão perdendo a validade, mas também licitamente celebrados, que possam prestar um culto e um louvor a Deus puríssimo, augustíssimo, e por isso tanto é importante esta missa tridentina que nós celebramos. Então, é em refúgio que nós poderemos viver isto. Esta fé assim ilibada, esses sacramentos assim ilibados, só poderão ser em plenitude celebrados mesmo em refúgio. Abram os olhos e vejam que a contra-igreja já não está celebrando, já não está batizando, já não está confessando, não está nada. Não está mais dando nem a verdadeira fé, nem os sacramentos. Então, que ilusão é essa de pensar que
que vai tudo voltar ao normal, né? Que Jesus vai voltar a este mundo e vai encontrar lá na catedral, no Vaticano, a igreja não é assim. Não é esta a igreja que Jesus vai encontrar. Não é esta. Igreja onde se prega a verdadeira fé em torno dos dogmas da Igreja Católica, a igreja onde se celebra válida e licitamente os santos sacramentos, essa se encontrará em refúgios. Em refúgios. Pequenos, não estou dizendo que vão ser refúgios preparados como nós, e nós nem temos o nosso refúgio preparado. Ainda é um sítio. Mas é assim. As pessoas vão vir dispersas, se reunirão em algum lugar e ali encontrarão talvez um sacerdote que guarde a fé e formarão igreja, refúgio. Terão ali o seu. Nós estamos programando o nosso, tentando mais ou menos fazer alguma coisa. Ajude-nos Deus, ajude os nossos benfeitores. Mas não será, em outros lugares não poderá ser diferente. Não será diferente. Não será. Também nós receberemos os prófugos que vão fugindo desta contra-igreja e que vão vir fugindo dos acontecimentos do grande castigo e chegarão à nossa porta. Também nós teremos, com certeza, com certeza. Então, sim, que o grande castigo realmente sejamos protegidos dele, vivendo em refúgio, em refúgio. Seguramente isto é da vontade de Deus. Que aqui, em torno de tudo isso, se coagule, se reúna a igreja remanescente. Sobretudo nós, os sacerdotes, que já estamos pregando, para que não fiquemos pregando uns contra os outros, na mesma casa. Não fiquemos aí nos debatendo. Deus nos dê esta forte coesão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.